13 dicas rápidas sobre materiais na Unreal Engine 5. Dica número 1. Para melhorar a produtividade, nada é melhor do que atalhos. Crie nós instantaneamente segurando uma tecla e clique com o botão esquerdo do mouse. Segure 1 para criar um float, 2 para criar um vetor 2D, 3 para criar um vetor 3D para as cores e 4 para criar um vetor 3D para as cores, mas que também tem transparência. Segure T para texturas. Agora, para as principais operações, temos M para multiplicação, D para divisão, A para adição, L para Linear Interpolation e E para Power, que é exponenciação. Dica número 2. Para quebrar conexões entre dois nós em uma material, basta clicar nela segurando a tecla Alt. E se você quiser só trocar a conexão de pino, você pode segurar Ctrl e arrastar a conexão para o pino correto. Dica número 3. Para converter uma constante em parâmetro em um material da Unreal Engine, basta clicar com o botão direito do mouse sobre ele e selecionar Convert to Parameter. Dica número 4. Se você selecionar um ou mais nós e segurar a tecla C, você cria um comentário. E aqui você pode escrever o que você quiser para organizar melhor seu material. Você consegue alterar a cor da caixa e o tamanho da fonte. Se você quiser, você pode colocar Show Bubble para facilitar a leitura quando o zoom estiver bem longe. E pode escolher se você quer deixar a cor default, que é aquele cinza, ou deixar a mesma cor que você colocou no seu comentário, né? Aqui embaixo você pode deixar uma descrição mais detalhada para não perder depois. E nas blueprints, quando você faz um hover sobre o comentário, ele aparece na descrição também como uma tooltip. Mas parece que no Material Graph não aparece isso, mas mesmo assim pode ajudar bastante. Dica número 5. Se você clicar com o botão direito no Material pelo Content Browser e selecionar Create Material Instance, você cria uma versão parametrizada desse Material. Material Instances tornam o seu projeto mais leve, porque os materials normais são sempre compilados a cada alteração, enquanto as instances mudam os valores em tempo real sem precisar recompilar shaders. Então é bem mais leve criar um material personalizável que possa servir de grama, terra, areia, por exemplo, para uma landscape, do que criar um material para cada uma dessas. Fora que evita a repetição de código e fica super simples de personalizar só alterando os parâmetros que expomos lá no material. Dica número 6. Dependendo do material que estamos trabalhando, a nossa Material Instance pode ficar gigante. Para organizar melhor, você pode selecionar cada parâmetro e adicionar um grupo, fazendo com que elas apareçam na instance agrupadas, o que facilita muito a manutenção. Um detalhe importante é que os grupos são ordenados por ordem alfabética. Então, o segredo é adicionar um prefixo no nome deles, tipo A0-basecolor, caso que você queira que esse grupo apareça antes de outro grupo. Já para ordenar os parâmetros dentro do grupo, é bem mais fácil. É só alterar o Sort Priority. Os parâmetros com o menor valor de Sort Priority aparecem primeiro. E caso dois parâmetros tenham o mesmo Sort Priority, o desempate é feito por ordem alfabética. Você ainda pode adicionar uma descrição no painel Details, que vai aparecer como uma tooltip bem explicativa caso você passe o mouse sobre o parâmetro lá no Material Instance. Dica número 7. Quando seu material crescer, provavelmente as conexões entre os nós vão começar a se cruzar, atravessando uns aos outros. E tudo vai ficar muito confuso, parecendo um espaguete. Para ajudar com isso, existem os Reroute Nodes. É só dar um duplo clique em qualquer linha de conexão para criar essa bolinha. E aí você pode arrastar ela e desviar os nós, deixando tudo mais organizado. E o melhor é que você pode criar várias dessas na mesma conexão. Dica número 8. Às vezes, o material cresce tanto que os Reroute Nodes comuns não são suficientes para manter a organização. Para nos salvar nesse momento, existem os Named Reroute Nodes. Eles funcionam como dispositivos Bluetooth.
você dá um nome para o nó de origem e puxa o nó de destino em outro canto do grafo, mantendo a conexão sem fio. Esse cara salva vidas em termos de organização. Dica número 9. Sabe quando a conexão entre dois ou mais nós está toda torta? Tem gente que nem liga, mas eu fico doido. Graças a Deus, tem uma forma de endireitar isso tudo de forma bem fácil. Basta selecionar os nós e pressionar a tecla Q, que eles vão ficar todos alinhadinhos. E você ainda tem a opção de alinhar os nós de outra forma. Basta você selecionar os nós e pressionar Shift mais W, A, S ou D para alinhar respectivamente no topo, abaixo, esquerda e na direita. Quer ainda mais opção? Você pode clicar com o botão direito sobre os nós selecionados e ir em Alignment. E você consegue verificar todas as opções de alinhamento. Dica número 10. Depois de criar o seu material, é bem comum o gráfico ficar cheio de nós soltos ou reroute nodes que não estão mais conectados a nada. Às vezes, a confusão está tão grande que fica até difícil enxergar esses restos de código. Mas aí é só vir aqui em cima nessa vassourinha e clicar em Cleanup. E pronto, a Unreal varre tudo do graph que não está mais sendo utilizado e deixa tudo limpinho instantaneamente. Dica número 11. O preview padrão do Material é essa esfera que vemos aqui do lado, certo? Mas você sabia que dá para mudar isso? Você pode alterar com facilidade para cilindro, cubo ou plano, nesses botões aqui em cima. O mais interessante é que você pode escolher qualquer static mesh do seu projeto, inclusive o modelo exato em que você vai aplicar o material depois. É só abrir o seu Content Drawer, selecionar a mesh que você quer e clicar nesse ícone que parece um tijolinho aqui no preview. E pronto, você está prevendo como que o material vai ficar aplicado direto no seu asset. Dica número 12. Tá, beleza, você fez o seu material enorme e cheio de nós. E agora você tá igual o Zoro, perdido, sem ter a menor ideia de onde encontrar o nó que você está procurando. Nesse caso, é só usar o atalho Ctrl F, digitar o nome do nó ou do parâmetro que está procurando e pressionar Enter. Vai aparecer uma lista de candidatos aqui embaixo e você pode verificar um por um. É só você clicar nele que seu graph vai navegar e selecionar ele imediatamente. Resolvido! Dica número 13. E antes da gente fechar com a nossa última dica, já deixa nos comentários qual dessas dicas até agora você mais gostou e já vai aplicar no seu projeto. Alguns trechos de código ficam muito grandes, né? E também alguns trechos são usados em vários materials, certo? Por isso, existem as Material Functions. Elas permitem você segregar um pedaço de código e reutilizar ele em vários materials. Isso ajuda a organizar o projeto, melhorando também a manutenção do código. Ou seja, seu graph fica muito mais enxuto e depois, se você precisar alterar algum erro, basta mexer em apenas um local. Se você gostou das dicas, já deixa um like e não esquece de se inscrever para conferir as próximas. Até a próxima!